No assunto de hoje, eu vou te contar o que você pode fazer para lotar a sua agenda. Para você que está aqui e não me conhece ainda, eu sou Karine Queda e eu ajudo você que quer ajudar empresários e empreendedores a ter muito mais confiança e um método para fazer isso. O que é lotar uma agenda? E aí, me conta. Se você não é desse mundo, pode ser que você diga, ixi, não vou nem assistir a Karina, porque eu não tenho ideia do que é isso. Agora, se você é desse mundo que você quer ter mais clientes, atender mais pessoas, pode ser que você saiba o que é lotar uma agenda. Lotar uma agenda, quando eu ouvia lá atrás, muitas vezes eu pensava, meu Deus, o que eu preciso fazer para lotar a minha agenda? Mas eu, Karina, não tinha ideia do que era lotar uma agenda. E eu não sei se você que está aqui comigo tem ideia do que é isso. Primeira coisa que eu quero te dizer, lotar uma agenda é lotar a sua agenda. Então, primeira coisa, você tem uma agenda? Porque se você não tiver, você não sabe nem o que significa lotar a sua agenda. Então, primeiro desafio que eu te faço é, se você não tem uma agenda, como que você quer lotar uma agenda que você nem tem? Então, primeira coisa, para lotar a agenda, a gente precisa ter a nossa agenda e saber o que significa estar com ela lotada. Estar com a agenda lotada pode significar muita coisa diferente dependendo das pessoas. Vou te dar alguns exemplos. Eu sou uma pessoa que não sou casada, não tenho filhos, moro sozinha. Tudo que eu faço é só para mim. Então, eu tenho bastante tempo na minha agenda. Eu posso escolher o que eu faço. A minha vida é muito tranquila quando comparada a uma pessoa, por exemplo, que tem filhos, papagaio, cachorro, marido, tudo isso para cuidar. A agenda dessa pessoa que tem tudo isso, com certeza, ela tem muito mais coisas do que a minha. Então, para lotar a agenda de uma pessoa que tem tudo isso que eu tô te falando, papagaio, cachorro, filhos, marido e tudo mais, muito provavelmente ela tem menos tempo sobrando na agenda dela do que eu. Porque eu lá atrás, gente, quando falava lotar uma agenda, eu achava que era ter muitos clientes. E eu descobri, a primeira vez que eu fui lotar a minha agenda, que eu só dava conta de atender 3 clientes. Lotar a agenda para a Karina, lá quando ela começou, era ter 3 clientes. Por quê? Porque na época que eu comecei, eu trabalhava o dia inteiro que nem uma louca no mundo corporativo. Saía super cedo de casa, chegava super tarde. E o que cabia no meu dia, cabia na minha agenda, eram 3 clientes. Não mais que isso. Se eu pegasse mais do que isso, eu ia ficar louca, literalmente. Então, na época que eu comecei, lotar a agenda significava para mim 3 clientes. Por quê? Porque eu lá atrás, sério, eu via gente com agenda lotada e falava, eu tenho 10 clientes, eu tenho 15 clientes. E eu achava que euzinha, para ter uma agenda lotada, precisava ter 15 clientes, 20 clientes. E isso não é verdade. Por quê? Porque quando a gente fala lotar a agenda, você tem que ter claro aí na sua cabeça que é lotar a sua agenda. E lotar a agenda começa aí. Eu quero que você pare agora e escreva aí quantas horas você tem livre na sua agenda para que você possa atender clientes. E aí, assim que você escrever esse número, eu quero te dizer que esse tanto de horas que você colocou aí é o quanto você precisa olhar quantos clientes cabem para você lotar a sua agenda. Então, primeira coisa, deu para entender o que é lotar a agenda? Dado que você já tem esse tempo disponível. Então, você já descobriu aí, e aí vamos considerar que a pessoa tem 3 horas livres na semana, porque ela faz tudo isso, então ela tem 3 horas livres. Vamos entender o seguinte? Normalmente, eu, Karina, que já tenho uma experiência, que já trabalho com isso desde 2014, eu normalmente demoro 1 hora na sessão com os meus clientes. Só que essa sou eu agora, depois de muito treino. O que eu vejo? Os meus mentorados, os meus alunos que estão começando, normalmente eles demoram mais tempo para atender. Eles demoram mais tempo para se preparar. Então, pode ser que 3 horas livres na agenda de uma pessoa que esteja começando signifique atender somente um cliente. Vocês conseguem entender o que é isso? Porque imagina que ela precisa preparar a sessão, ela precisa fazer a sessão, que vai demorar 1 hora e pouquinho. Isso aí, as 3 horas da semana livre dela já foram. Vocês conseguem enxergar que não é somente o atendimento que conta pra gente lotar a agenda? Então essa é a primeira coisa que eu quero tirar de vocês, esse peso de eu preciso lotar minha agenda. E eu escuto muitos de vocês falando, nossa, Karina. E aí, quero trazer outro insight para vocês. Eu, por muito tempo, eu queria lotar a minha agenda contando os clientes. Só que eu aprendi a lotar a minha agenda dependendo da meta de faturamento que eu tenho. Por quê? Porque a meta de faturamento que eu tenho, o que ela faz? Eu tenho lá o quanto eu quero faturar naquele mês. Como eu vou fazer isso? É outra formiga.
eu preciso gerar aquele dinheiro no mês. Se eu vou vender picolé na praia, se eu vou atender meus clientes empresários, se eu vou dar mentoria, não importa. Eu, Karina, a minha meta hoje não é mais lotar a minha agenda. A minha meta hoje eu tenho uma meta de faturamento, que é o que eu quero para cada um dos meses, que é isso que eu desenho para minha empresa, e é essa meta que eu vou seguir. Só que para eu seguir essa meta, eu preciso olhar o tal do horário sobrando na minha agenda, que é o lotar a agenda. Então, por exemplo, se eu só tenho um horário na minha agenda e eu quero faturar 4 mil. Para eu bater a minha meta, o que precisa acontecer? Eu preciso cobrar 4 mil dessa uma horinha aí que eu vou vender. É possível fazer isso? É fácil? De jeito nenhum. É comum? Também não. Mas, se eu tenho um horáriozinho só na minha agenda, se eu posso atender uma pessoinha só, e eu quero faturar 4 mil, então eu preciso cobrar 4 mil por essa hora. Agora, imagina, diferente disso, que eu tenho 10 horas na minha semana e eu sou mega de flash e eu vou atender 10 clientes na semana. Se eu quero faturar os 4 mil, para cada 10 clientes eu preciso cobrar 400 de uma sessão. Já melhora bem, né? Já fica bem mais possível fazer isso, não é? Então eu quero ajudar vocês não só a enxergarem como se lota a agenda. Eu quero que vocês enxerguem como você faz essa conta de lotar a agenda, gente. Porque o lotar a sua agenda, depois trazer as pessoas, é outro passo que eu posso falar para vocês lá mais para frente, mas é importante vocês enxergarem o que é isso, o que é lotar a agenda.